Amém? Quem tem a Bíblia encontrou, vou fazer a leitura. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O último versículo desta leitura diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Feche seus olhos. Senhor, esta palavra vai ser ministrada em nossos corações nesta noite. Nós pedimos a Deus, pela revelação do Espírito Santo em cada coração, venha nos despertar nesta noite, venha nos ensinar, venha nos mostrar aquilo que nós precisamos ser transformados, e pelo poder da Tua palavra, transforma corações aqui nesta noite. Transforma-nos, Senhor, pela Tua presença, com a Tua morada, a Tua glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esta passagem aqui da Bíblia é bastante conhecida, em que Jesus, ele é retratado aqui como a videira verdadeira, sendo o Deus Pai, seu lavrador, aquele que cuida, aquele que rega, aquele que aduba, aquele que poda, aquele que faz todos os cuidados necessários para que haja vida constante na videira. Se nós não cuidarmos de uma árvore, de uma planta, aliás, várias coisas das nossas vidas é assim, né? Se o amor, se relações não forem cultivadas, não forem cuidadas, vai perdendo a sua essência. E a videira não é diferente. E de uma forma tão sábia, aqui é a comparação de Jesus sendo a videira verdadeira, e os discípulos, ou seja, aqueles que seguem ao Senhor, aqueles que se identificam com o Senhor, são os ramos dessa videira. Amém? Como nós estamos aqui em uma igreja, nós somos os ramos dessa videira. Nós somos o ramo dessa videira verdadeira. Nós fazemos parte desta videira, em cujo caule há vida, porque o próprio Deus é o cuidador desta planta, desta árvore. Amém? Só que nós também podemos ler aqui, como nós lemos no versículo 2, que há duas categorias de varas, que são ramos, né? Varas ou ramos. Há os ramos que são frutíferos e há os ramos que são infrutíferos.
E isso leva-nos a fazer um questionamento para nós mesmos. Será que eu sou qual ramo? Em qual natureza de ramo eu faço parte? Será que eu sou um ramo que frutifico? Ou será que eu sou um ramo que não tem frutificado? Os ramos que são infrutíferos, aqueles até trouxe aqui, apenas para ilustrar, são ramos. Tem o caule ali embaixo, fazendo uma comparação com a palavra, o próprio Deus que cuida, e há ramos. Quando eu estava arrumando aqui esse galho ontem, as crianças me ajudaram, eu falava, cuidado, porque está seco. Esses galhos estão infrutíferos aqui, se eu encostar neles, caem. Isso leva-nos à reflexão para nós perguntarmos qual é a qualidade do meu caule. Será que o meu caule, a minha vida, o meu ramo na videira verdadeira, que é Deus, será que ele está tão seco quanto este aqui? Ou será que ele está frutífero? Ou será que há a vida de Deus nele? Sem a vida que provém da fé e da perseverança em Cristo, nosso caule ficará tão seco quanto aqui. Se você encostar nele, logo cai. Mas Deus espera que nós sejamos ramos cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria. Amém? Ramos que quando dão o seu fruto na estação oportuna, esses frutos são colhidos pelo próprio Deus, para que nós possamos dar outros novos frutos. Amém? Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. O que são esses frutos? Alguém consegue me responder? Se eu precisar descer para vocês responderem, eu desço. Não quero que vocês fiquem envergonhadas. Alguém consegue me dar um exemplo? Hoje eu tive uma nova percepção desses frutos ao fazer a leitura deste texto novamente. Alguém tem alguma sugestão do que são esses frutos que nós produzimos e somos limpos pelo próprio Deus para que nós possamos dar mais frutos? Um de cada vez, tá? Quais são os frutos que nós temos? Assim não tem graça, gente, não vai ser. Aí, tá, Ítalo. Isso aí, Ítalo. Nos dê coragem nesta noite. Quais são os frutos? Ganhar almas para Deus. Ganhar almas para Deus. Amém. Eu confesso que essa resposta eu tinha no meu coração. Eu quero um outro tipo de resposta. Quais são os frutos que nós precisamos ser limpos? Porque quando nós falamos em frutos, nós pensamos em obras. Estou errada ou não? Eu fazia essa leitura deste texto. Eu fazia essa leitura. Eu falei, mas se eu produzir frutos, Deus vai limpar os frutos para que eu dê mais frutos? Então, eu não entendi muito o final dessa palavra. Alguém mais? Quais são os frutos aí, Fernanda? Quais são os frutos? Sabedoria, porque se eu tenho sabedoria, eu vou ter outras coisas mais. A sabedoria nos leva para outras coisas. Eu vou adquirir mais. Sabedoria. Chegando perto do que eu quero falar. Alguém mais? Isso, aí sim, Andréia. Amor. Amor. O amor que Deus plantou no nosso coração, que possamos transmitir para o nosso próximo. Amor para transmitir para nós. Até nós lemos, né? Aqui no último versículo sobre o amor. Exatamente. Quem mais quer falar algum dos frutos? Será que nós não temos esses frutos? Né? Será que é tão difícil de nós identificarmos? Pode falar. Perseverança. Perseverança. Qual é o seu nome? Nívia. Nívia. Pode falar, irmã? Caridade.
Caridade. Alguém mais quer falar alguns desses frutos? Porque quando eu li este texto, eu fazia exatamente a leitura que o Ítalo fez. Obras das nossas mãos. O fazer. Só que eu pude entender que os frutos nada mais são